Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Hoje é sexta-feira. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, marcou mais 2 sessões extras para o julgamento do presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe. O pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. As próximas sessões estavam previstas para terça-feira, dia 9, e quarta-feira, dia 10, para a leitura dos votos. Agora, mais 2 sessões vão acontecer. A sentença será anunciada na sexta-feira que vem. Daqui a pouquinho, João Pedro Barrocas vai nos dizer o destaque dele, mas ele também, Barrocas, vai acompanhar junto comigo aqui a entrevista que faremos daqui a pouquinho, uma espécie de balanço da semana deste julgamento mais importante da história recente da política brasileira. Quem é o nosso convidado? Boa noite, Barrocas. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Exatamente, vamos ter a presença ilustre aí do doutor em ciência política Pedro Hermílio Vilas Boas, Castelo Branco, dando aí um panorama de tudo que aconteceu essa semana, Sidney. Ele tem tanto sobrenome importante que é difícil abrir mão de um. Você tá certo, é Pedro Hermílio Vilas Boas, Castelo Branco, é um grande especialista em política brasileira, um estudioso, será o nosso convidado. O governo americano envia 10 jatos de guerra ao sul do Caribe e com isso aumenta o clima de tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Lembrando que a Venezuela é nosso vizinho aqui ao norte, é preciso todo o cuidado do mundo. Os caças F-35 vão para a base aérea de Porto Rico, perto da costa venezuelana, onde 7 navios americanos e um submarino nuclear já estão posicionados. O envio das aeronaves acontece 3 dias depois que os militares americanos afundaram um barco que supostamente transportava grande quantidade de drogas. 11 pessoas morreram no ataque. Essa é a versão americana. A justificativa oficial da Casa Branca para a ofensiva militar é combater o narcotráfico na região. O governo federal decidiu proibir os beneficiários do Bolsa Família de apostar nas chamadas bets. Cumprindo uma determinação do STF, quem recebe o benefício não vai conseguir abrir contas nas 80 casas de apostas autorizadas no país. O apostador terá que apresentar o CPF, que não poderá constar no cadastro centralizado no Bolsa Família. O objetivo é que o dinheiro do benefício não seja sugado pelas apostas online. Segundo o Ministério da Fazenda, quase 18 milhões de brasileiros fizeram apostas no primeiro semestre deste ano e o gasto mensal por apostador foi R$ 164. Nossos repórteres têm assuntos também para tratar. Luiz Silva. Justiça do Rio mantém prisão do deputado TH Joias. Gustavo Santiago. Rio Luz investe mais de R$2 milhões para coibir furtos de iluminação pública. Maria Vitória Lima. Receita Federal apreende carga milionária de metanfetamina no aeroporto do Galeão. João Pedro Barrocas tem trazido aqui temas ligados à saúde, faz muito bem. O de hoje qual é, Barrocas? Olha, Sidney, hoje vamos falar sobre um mal que atinge cada vez mais crianças no Brasil, a obesidade. E quem é a pessoa que você convidou para tratar do assunto? Pois é, a gente vai conversar com a presidente do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Fabiola Isabel Suano. A Escandinávia, na Europa, é classificada entre as 10 melhores cidades do mundo para se viver. Em grande parte devido à segurança, ao baixíssimo índice de criminalidade. Que sonho, não é? Agora o país quer ser reconhecido também pelas ações de sustentabilidade. Está investindo em quilômetros de ciclovias. Ouvinte Tupi, se a sua cidade fosse segura, tivesse boas ciclovias, você trocaria o carro pela bicicleta? Ligue pra cá e opine. 980-18-8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. 980-18-8880.
Olá, Renata Victor, como é que tá a previsão do tempo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite a previsão é de céu com algumas nuvens, mas não chove. No final de semana, os dias serão nublados. No sábado, há a possibilidade de chuva fraca a partir do finalzinho da manhã. No domingo, pode chover a qualquer hora do dia e também da noite. A temperatura vai cair, a mínima será de 15 graus e a máxima não deve passar dos 26 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Muito bem, Renata Victor é a produtora executiva aqui do Jornal da Tupi, a sonoplastia está sob a responsabilidade do João Tavares. Já na central técnica, ali uma movimentação, uma alternância, né, de colegas, às vezes é o Anderson Almeida, às vezes é o Weber Ferreira, mas sempre em boas mãos. A coordenação de jornalismo é da Márcia Pinho. E você que está nos ouvindo sabe que de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria do Padre Marcelo Rossi, às 6 horas, começa o Jornal da Tupi. Você está nos escutando pelo Dial 96.5 FM? Obrigado. Pelo site tupi.fm? Muito obrigado também. Pelo aplicativo Super Rádio Tupi? Super Rádio Tupi. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público, no carro ou até no bar tomando seu chopinho, seu drink. Hoje, sexta-feira, é um dia de relaxar, você merece. Mas quando voltar para casa, que o seu trajeto seja seguro e com muita informação. Há muito tempo que não chamo a Alexa, não sei se a Alexa ainda tá ativa aí para dar uma boa noite pra gente. Ela de vez em quando aparece aqui no meio da programação. Alexa, boa noite. Boa noite, Cid Rezende. Obrigada. Na Alexa você também ouve o Jornal da Tupi. Você sabe que a audiência na minha casa do Jornal da Tupi é 100%, né? Tanto os cachorrinhos, minha mulher, todo mundo ouve o Jornal da Tupi. E quando eu falo Alexa, boa noite, a Alexa de lá, ela reage porque ela identifica a minha voz. Obrigado, Alexa da minha casa. 18h10. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Há 120 anos, a Light vem iluminando caminhos, vidas e histórias no Rio de Janeiro. E para celebrar essa jornada de energia e transformação, você é nosso convidado para conhecer a instalação artística Anos Luz, assinada por Bia Lessa. A exposição acontece no Museu de Arte Moderna do Rio, com entrada gratuita, de 29 de agosto a 16 de novembro. Patrocínio Light e realização da Associação Rio Memórias. Mais do que levar energia a 31 municípios do estado, a Light acredita na força da cultura, da memória e do futuro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Aniversário Rio de Economia, a festa da economia é aqui. Promoções de sexta a terça: arroz carreteiro 18,95, feijão carreteiro 13,99, açúcar União 3,99, café Pilão 29,98, azeite Almalusa 25,99, condensado Moça 5,49, alcatra 32,98, filé de frango Jaguar 15,99, calabresa quilo 17,98, frango passarinho Jaguar 8,99 no app, kit Dona Clara 7,97, Tixan 2,2 quilos 17,75, papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Pague suas compras em 3 vezes sem juros no cartão Rede Economia. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Alcatra como a minha, peça quilo R$ 34,95. Filé mignon com cordão, peça quilo R$ 57,99. Linguiça suína Seara, quilo R$ 15,95. Refrigerante Quite 2 litros, R$ 4,49. Brahma Chopp latão, R$ 4,49. Beba com moderação. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Faça uma lista de grandes amigos. Dia 6 de setembro, no Qualistage, Oswaldo Montenegro com a turnê O Melhor da Vida ainda vai acontecer. E nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. Porque eu tô cantando. Dia 7 de setembro, Gabriel e Shirley com o espetáculo Gashi, o Show. Queria só dizer o que sinto. E dia 13 de setembro, Daniel Boaventura com a nova turnê Em Casa. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. É super, é super, é super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h14. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Vou fazer um quiz aqui, porque eu vou chamar a Viviane Costa, mas o quiz vai ser com a nossa equipe. Renata Victor, eu sei que neste preciso momento o helicóptero que está levando a Viviane Costa para dar uma olhadinha no trânsito está sobrevoando vias expressas. Acha você que o piloto lá, ele aciona de maneira que primeiro vem a linha amarela ou a linha vermelha? O que você acha? Linha vermelha. Por quê? Porque eu acho que a linha vermelha, nesse momento, tá com o trânsito bem enrolado. Então ele segue essa filosofia de acompanhar o trânsito mais complicado. Você, Barroco, o que você acha? Eu chutaria nenhuma nem outra. Eu acho que seria sempre ela, a Avenida Brasil. Será? Viviane Costa, responda a resposta certa para esta pergunta. O seu piloto aí ao seu lado, ou você mesmo, se é você que pilota o helicóptero, né? Mas acredito que você é um piloto, né? O piloto faz primeiro o que ali? Qual a imagem que ele qual o local que ele sobrevoa para você depois narrar o que está acontecendo? Oi, Sidney, muito boa noite. Picotou um pouquinho, porque tá ventando muito nesse momento aqui na cidade. Você pode repetir? Você quer saber qual é a primeira rota que a gente faz? Exatamente. A rota é primeiro a linha amarela, é a linha vermelha, é a Avenida Brasil, há uma lógica, não é? Ou vocês sobrevoam onde o trânsito está pior? Então, Sidney, geralmente a gente estuda antes de vir para voo para ver quais são as piores rotas do dia para passar a solução para o nosso ouvinte, mas como a gente decola do aeroporto de Jacarepaguá, a gente pode fazer a rota pela linha amarela ou então seguir pela rota da zona sul da cidade. Hoje nós optamos pela rota da linha amarela porque está muito prejudicada, Sidney. Então ninguém acertou. Achava a Renata que era a linha vermelha, não é isso? Achava o Barroco que seria a Avenida Brasil. Eu confesso que eu não sei, eu não arriscaria. Mas vamos lá, como é que tá o trânsito então? Conta. Então, muito prejudicado, Sidney. Aqui na linha amarela, para quem está saindo da Barra da Tijuca, atenção redobrada, porque já vai enfrentando congestionamento a partir de Del Castilho até a altura da alça de acesso para a Avenida Brasil, ali em direção à Zona Oeste, por conta de uma carreta que está enguiçada neste momento. Você que sai da Barra, pegando o alto da Boa Vista, vai cortar um excelente caminho, evite passar pela linha amarela no momento, até porque a Ayrton Senna, que é a via que dá acesso à linha amarela, também está completamente congestionada desde a Cidade das Artes. Voltando a falar aqui da linha amarela, agora em direção à Barra da Tijuca, com retenções da saída da linha vermelha até a altura de Bom Sucesso também, porque tem um caminhão enguiçado ocupando uma faixa da pista lateral, o suficiente para parar o trânsito também nessa direção. Após aqui a altura de Bom Sucesso, eu volto a verificar dificuldades ali no trecho de Inhaúma até a Praça do Pedágio. Paciência para quem já está nesse momento aqui pela linha amarela. Agora a situação não está fácil também para quem está pela Avenida Brasil, Sidney. Em direção à Zona Oeste da cidade, teve um acidente há pouco envolvendo 2 carros também na altura de Bom Sucesso. Por conta disso, reflexos de congestionamento a partir do Caju. Depois até que melhora bastante a circulação de carros,
principalmente pela pista lateral, só que ao chegar em Parada de Lucas, o trânsito volta a ficar lento até as proximidades de Coelho Neto. Para Baixada Fluminense, Pastor Martin Luther King servindo de alternativa, evite passar pela linha vermelha, tá com retenções de São Cristóvão até a chegada ao Parque das Missões. Conheça a nossa IA, Inteligência dos Alunos, Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana. Acesse matriculasagrado.com.br e agende uma visita. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Faltou apenas aqui José Pedro Barrocas para você nos contar em relação à Zona Oeste, ali a Barra da Tijuca. Exatamente, panorama aqui pela Barra da Tijuca. Quem segue ali pela Avenida Ayrton Senna, no sentido linha amarela, encontra trânsito com retenções desde a altura da Cidade das Artes até o Shopping Via Parque. Já no sentido Orla, o trânsito está em boas condições. Ali na Avenida Armando Lombardi, no sentido Recreio, trânsito com problemas. Trânsito engarrafado ali na altura do Barra Ponte. Já no sentido contrário, no sentido São Conrado, trânsito em boas condições, Sidney. Queria saber se você era um bom cristão, chamei de José e você disse João. Então tá valendo, respondeu certo. 18 e 19. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. Informação. E agora, Tiago Souza, tudo bem, Tiago? Boa noite. Tudo bem, Sidney, boa noite para você, boa noite família Tupi. Olha, Sidney, uma mulher de aproximadamente 18 anos foi encontrada morta com marcas de tiros dentro de um carro roubado na Avenida Isabel Domingues, na Gardênia Azul. Segundo a Polícia Militar, policiais foram informados de que um veículo roubado transitava pela avenida. Um cerco foi montado e os policiais foram atacados a tiros, Sidney. Então, durante esse confronto ali entre os policiais e os criminosos, os bandidos conseguiram fugir e deixaram o carro abandonado. Os policiais foram surpreendidos quando eles se depararam com uma mulher ali morta, baleada dentro do carro. O que também chamou bastante atenção é que no interior do veículo também tinha uma granada, Sidney. Os policiais foram informados logo em seguida que um homem também deu entrada ali no Hospital Lourenço Jorge, baleado no braço. Ali ele foi baleado, segundo informações, nesta mesma região. Agora, essa ocorrência ainda está em andamento, Sidney. O estado de saúde desse homem de aproximadamente 41 anos não foi informado, Sidney. Você, Thiago, é jovem, mas teve uma época que você imaginar alguém ter uma granada era algo assim, inacreditável, né? Aos pouquinhos esse armamento, né, Barrocas? Ele foi chegando, ele foi se aproximando. Hoje você tem às vezes uma bazuca, tem um aparelho que pode derrubar uma arma, né? Pode quebrar uma parede de cimento bruto, pode derrubar um helicóptero. O armamento tornou-se mais leve, mais letal e mais frequente nas mãos dos bandidos. Veja esse caso, né? Ter uma granada, só uma granadinha só dentro do carro. Exatamente, Sidney. Antigamente a gente ouvia, né, notícias de revólveres, pistolas, mas agora não. São fuzis antiaéreos, .30 que é capaz de derrubar helicóptero, e granada agora virou armamento quase que comum, infelizmente, né? São armas de guerra nas mãos dos criminosos, Sidney. Temos espaço ainda para os nossos repórteres e o Gustavo... Antes de mais nada, obrigado, viu, Thiago? Antes de mais nada, muito obrigado. O Gustavo Santiago tem reportagem. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes da Super Rádio Tupi. A Rio Luz destinou mais de 2.400.000 reais em ações voltadas à proteção de iluminação pública da cidade entre janeiro e agosto deste ano. O objetivo do investimento é minimizar os prejuízos causados por furtos e atos de vandalismo que comprometem a eficiência dos serviços, além da segurança da população. Dentre as medidas implementadas estão a substituição de tampões de ferro por modelos de concreto, a instalação de câmeras em pontos estratégicos, a troca de cabos de cobre por alumínio e a adoção de caixas gradeadas para proteger luminárias. Segundo a Rio Luz, os prejuízos já ultrapassam 3 milhões de reais com furtos de cabos e luminárias, o que corresponde a 70 quilômetros de cabos subtraídos. Até o momento já foram trocados 270 tampões por concretos, instalados 650 equipamentos de monitoramento em diferentes regiões da cidade e substituído 103 quilômetros de cabos de alumínio. O presidente da Rio Luz, Rafael Thompson, destacou a importância desse investimento para a cidade. Com este investimento, conseguimos reduzir perdas econômicas, evitar gastos extras e garantir
garantir que o dinheiro público seja aplicado em melhorias para a cidade. O objetivo é proteger o nosso parque de iluminação, trazer mais eficiência e reforçar a segurança dos cariocas. Na linha vermelha, somente este ano foram registradas 269 ocorrências de furto. Sidney, volto Obrigado, com você. Gustavo. Muito obrigado. 18h23. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Eu digo sim ao povo brasileiro. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado do Pix. O Pix é nosso, é de graça, é orgulho pra nossa gente. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá vendo a vida melhorar, com comida na mesa e recorde de emprego. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado do Mais Médicos, que leva saúde pra todo o Brasil. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h25. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E agora a melhor do dia, Shell V-Power. O único combustível usado e recomendado pela escuderia Ferrari HP. Consulte mais informações em shell.com.br. Viviane Costa está de volta. Tô de volta, Sidney, fazendo um balanço aqui da zona sul da cidade. Antes, atenção redobrada no volante, está ventando bastante aqui na zona sul. Vamos ter prudência no volante. O trânsito prejudicado em toda a extensão da orla de Copacabana em direção a Botafogo. Evite passar pela Avenida Atlântica neste momento. Está congestionada a partir da Rainha Elizabeth. A Nossa Senhora de Copacabana, apesar da grande movimentação, ainda fica sendo uma excelente escolha, assim como no acesso ao Túnel Velho. No sentido oposto, estou verificando boas condições, tanto pela Barata Ribeiro, ali no acesso a Ipanema, como pela Orla. Agora, quem está pelas vias aqui da Lagoa, Sidney, vai precisar de muita paciência em direção ao centro da cidade. Tem retenções pela Borges de Medeiros, a partir do túnel Zuzu Ângel até a chegada ao viaduto Sanilher. Pela Epitácio Pessoa, nada muito diferente, tudo parado desde o corte do Cantagalo, e pela Rua Jardim Botânico seguem os congestionamentos do Jockey Clube até a altura do Parque Laje. A enseada de Botafogo e o aterro do Flamengo ainda sendo as melhores opções. BV, para todas as suas versões, busque por Banco BV. Já eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Sexta-feira é um bom dia para o resumo da semana e a Justiça manteve a prisão do deputado TH Joias. Foi uma notícia importante aqui para o povo fluminense. E o Luiz Silva tem outras informações. Luiz, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. A Justiça do Rio manteve a prisão preventiva do deputado estadual
Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso em uma operação conjunta das Polícias Civil e Federal e do Ministério Público na última quarta-feira. Também tiveram a prisão mantida na audiência de custódia o traficante Gabriel Dias de Oliveira e o assessor parlamentar Luiz Eduardo Cunha Gonçalves. TH Joias foi preso, suspeito de intermediar a compra e venda de armas para traficantes do Comando Vermelho. Os denunciados pelo MP responderam por associação à organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo. Também foi instaurado um procedimento para apurar um possível vazamento da operação. Por conta da prisão de TH Joias, o ex-secretário de Esportes do Estado, Rafael Pisciani, reassumiu o mandato na Leste. Sidney. Obrigado, Luiz. 18h28. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Espaguete al dente, R$3,99. Leite condensado Italac, R$4,57. Leite longa-vida Santa Clara, R$4,47 no Unidos Clube. Café Pilão, R$29,98. Pau assim bovino peça inteira, R$27,98. Alcatra bovina peça inteira, R$34,90. Filé de peito de frango, R$14,98 no Unidos Clube. Lava-roupas Surf, 1,6 kg, R$12,98. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. O futuro da administração te espera no ENCAD 2025. Nos dias 9 e 10 de setembro, celebre com o Conselho Regional de Administração os 60 anos da profissão. Inscreva-se gratuitamente em cra-rj.adm.br. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Ei, as contas estão tirando seu sono. A Prefeitura de Nova Iguaçu tá dando até 100% de desconto nos juros e multas e até 36 meses para acertar com o município. É o Refins 2025. De 20 de agosto a 17 de novembro, acesse refis.novaiguaçu.rj.gov.br. Vá no portal do contribuinte ou direto na prefeitura. O Osvaldo já aproveitou. Aproveite você também. Depois é só dormir assim, tranquilão. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz carreteiro 18,95, feijão carreteiro 13,99, açúcar União 3,99, café Pilão 29,98, azeite Almalusa 25,99, condensado Moça 5,49, alcatra 32,98, filé de frango Jaguar 15,99, calabresa quilo 17,98, frango passarinho Jaguar 8,99 no app, kit Dona Clara 7,97, Tixan 2,2 quilos 17,75, papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Pague suas compras em 3 vezes sem juros no cartão Rede Economia. Rede Economia. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Hoje é o último dia de pagamento do INSS para o mês de agosto. Recebem segurados com cartão final 0 até 1 salário mínimo e finais 5 e 0 acima de 1 salário mínimo. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Com os resultados do segundo trimestre, o Brasil continua sendo a 10ª economia do mundo. Em 2023, o Brasil estava em 9º lugar no ranking das maiores economias, mas caiu para o 10º lugar no ano passado, posição que manteve no primeiro semestre. O PIB nacional teve expansão de 1,4% no primeiro trimestre de 2025, o que representou o 5º melhor desempenho global. Já no segundo trimestre, a economia avançou apenas 0,4%, o que representou o 32º melhor resultado. No fechamento dos 6 primeiros meses, o PIB do Brasil somou 2,230 bilhões de dólares. Os Estados Unidos alcançaram 30 trilhões de dólares e a China acumulou 19
19 trilhões de dólares. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento. Fundação Getúlio Vargas. Pra ficar de bona, te dou essa opção. Pesca essa dica que aquece o coração. Ou vem de bona, que sabor, qualidade não falta. Que oferta é sinônimo de mesa farta. Pra ficar de bona, pesca essa promoção. Tem tilápia, camarão, merluza e salmão. Vem de bona, pesca na semana do pescado. Que se tu não vem de bona, é quase um pecado. Alegria todo dia, vem de bona, mesa farta com a família. Vem de bona, mesa farta todo dia. Alegria em família. Setembro fica mais gostoso com a Semana do Pescado Buona Pesca. Quer muita oferta e muito sabor? Vem de Buona. E ó, facinho de encontrar nos melhores supermercados. Pesca vende, pesca vende, pesca vende. Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis. Resgate a oferta para o dia e horário programado pelo restaurante à sua escolha. Você só paga quando desfrutar da oferta no restaurante. Utilize o código da oferta. Gourmet Prime. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h34. Jornal da Tupi. Esporte. Muito bem. Alô, Sérgio Guimarães, para falar do Flu, tudo bem? Alô, Sidney, maravilha, beleza, tudo tranquilo? Ontem você estava lá no Maracanã, fiquei feliz demais ver o Gerson caminhando. Ficou emocionado, hein? É, porque ele ficou emocionado? Ficou emocionado. Mas merece, E olha, né? que ele não é chegado a esse tipo de comemoração ou qualquer comemoração. Ele não gosta. Mas merece. Dificilmente ele sai de casa ou sai daqui da rádio para participar de qualquer comemoração. Mas ontem, pela primeira vez, desde que eu conheço o Gerson, e olha que faz muito tempo, eu senti que realmente ele ficou emocionado. Acha você que é aquela velha história de um filme que passa na cabeça, Maracanã cheio, seleção brasileira, Mas ele sabe o que tricampeão que do deixou, mundo, sabe né? o que deixou ele mais emocionado? Né, Saudade de jogar, de pisar Talvez. no gramado Os também, né? companheiros, ele teve a oportunidade de rever os companheiros e ficou até preocupado com alguns, porque realmente já estão, às vezes, ou adoecidos ou por causa da idade, né? O Gerson é o segundo mais velho que ontem estava no gramado Maracanã. Eu achei a ideia, a iniciativa da CBF importante, lembrá-los e fazer essa homenagem, e foi muito bacana a torcida brasileira saber da história do nosso futebol. Nossa história do futebol é rica, e esses caras deram pra gente o melhor que o futebol pode nos proporcionar, ou seja, títulos. Você tem razão. Segura um pouquinho a informação do Fluminense, porque aqui o Thiago Vera estava de férias, prazer imenso reencontrá-lo. Já ele falará sobre o Botafogo. Você também achou bonita essa homenagem dos atletas campeões ontem, alguns em cadeira de roda, outros andando com certa dificuldade, mas reencontrando a torcida brasileira. Thiago, boa noite. Boa noite, Sidney. Um abraço aí pra você, né, de volta. É sempre legal valorizar e importante homenagear vivo, né? Isso. Porque muitas das homenagens são feitas quando as pessoas vão embora, infelizmente falecem e tal. Então, vivo é outra coisa, né? O cara tá presente ali, recebeu o carinho da entidade, do torcedor. Isso aí é muito bacana, realmente. Se o Gerson ficou emocionado e é justíssimo que fique, eu fiquei muito satisfeito, porque o Gerson estava aqui à tarde e eu perguntei ele, Gerson, o Wellington Campos citou na lista dos atletas dos campeões mundiais, eu não ouvi o seu nome, ele falou, olha, até agora eu não fui chamado. Eu achava uma falha assim absurda. Graças a Deus alguém resolveu isso e o incluiu, né? Então, essa emoção é justificada. Você merece, Gerson. Houve uma falha de comunicação, o próprio Fábio Seixas, da Confederação Brasileira de Futebol, disse que realmente não estava batendo a lista que a CBF tinha feito anteriormente com uma outra lista posterior, mas no fundo o nome dele estava sim, mas não chegou a ele, Gerson, mas o nome está. Ótimo. Muito bem, e as informações do Flu, o que você tem aí? O elenco tricolor está se reapresentando, né? Aquela boa frase, né? Que não o Thiago Veras, né? O que é bom dura pouco, né? Thiaguinho do Chile voltou pro estúdio aqui no centro da cidade, tava lá nevando, tava curtindo
aquele passeio maravilhoso, aquele belo vinho com a sua amada. E o Fluminense hoje também acabou. O que era bom, acabou. O folgão voltou ao trabalho hoje junto com o Thiago Veras. Começa a preparação do Fluminense visando as Copas, as duas Copas, a do Brasil e Sul-Americana. Tem um levantamento rápido aqui, o Fluminense em finais. 8 finais nos últimos 6 anos. Aproveitamento 50%, 4 títulos e 4 vices. Barrocas, você é tricolor. Tricolor de coração, né? Alguma pergunta para quem sabe muito, que é o Sérgio Guimarães, sobre essa nova fase do Flu e a preparação para os próximos desafios? Olha, eu queria falar um pouquinho também do jogo de ontem, porque o moleque de Xerém, Luiz Henrique, desequilibrou o jogo ontem, né, do Brasil. O jogo tava meio... sonolento. Mas o Luiz Henrique veio do Botafogo, não é isso? É, sim, mas ele foi criado no Fluminense, cria de Xerém, foi criado no Fluminense, surgiu no Fluminense, foi vendido, né, porque não tem como segurar o moleque, aí depois ele voltou, o John Textor ofereceu uma boa grana, ele foi pro Botafogo, mas ele é cria de Xerém e desequilibrou ontem. Por isso que ontem no Maracanã, boa parte da torcida que lá estava começou a gritar o nome dele, não só torcedores do Botafogo, mas torcedores do Fluminense também. Bom. Seleção brasileira tem isso, não tem esse negócio de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Todos unidos pela nação. E eu vi a passada dele também em altíssima velocidade. Ele tem porte físico, tem força, tem habilidade. Foi dito isso pelo Ancelotti. Não sabia. E o jogo ontem foi burocrata, foi sonolento, ficou melhor com a entrada do Paquetá também, que entrou e entrou bem. Agora, eu sou leigo, eu gostei, achei habilidoso. Foi bom para ter a torcida brasileira no estádio. Sim. Foi um colorido legal. Ancelotti comandando a seleção pela primeira vez no estádio. E jogo da seleção não é igual a um jogo de um clube. As torcidas, por exemplo, não sabem cantar algumas músicas e modernizar. Por exemplo, ontem, aquela música velha, chata e tal, toda hora cantar. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Porra, eu tenho 65 anos. Eu vi como bem. Como cantor, você é um ótimo repórter. Não, eu discordo. Eu não consigo fazer tanto filho quanto você. Que isso? Eu discordo, mas eu acho que cantou bem cantado assim, eu nunca ouvi. Valeu, Sérgio Guimarães. Gostei. Valeu, Sidney. Valeu. E agora as informações do Botafogo. Thiago Veras, a galera botafoguense também gostou do Luiz Henrique? Muita coisa, né? O torcedor sonha em ver o Luiz Henrique de volta. Ele realmente entrou muito bem e um fator, né? Porque o Brasil até então estava meio reticente a chamar jogadores que jogam na Rússia. O Luiz Henrique tá lá porque tem as punições, né, europeias. O time russo hoje só pode jogar o campeonato local. Não podem jogar outras competições como Champions, enfim. Uma espécie de punição, né? Há uma punição. Isso reduz um pouco, mas ele mesmo jogando na Rússia entrou muito bem. E o torcedor ficou em êxtase, né, de poder ver novamente no Rio de Janeiro o Luiz Henrique agora com a camisa da seleção brasileira. Sobre o Botafogo, Sidney, hoje o clube divulgou 32 mil ingressos vendidos para o clássico com o Vasco semana que vem. Newton Santos, jogo de volta, que vale a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. 1-1 no primeiro jogo em São Januário, então o Botafogo tem a vantagem da torcida, né? Jogar com o seu estádio, gramado sintético, torcedor, para tentar vencer e se classificar. A baixa, a notícia confirmada agora há pouco pelo clube, o Nathan Fernandes, atacante, estava com a seleção sub-20 num período de treinamentos no CT do Bragantino, em São Paulo, e pelo que eu tomei conhecimento foi sozinho, não teve dividida, não teve choque, não teve nada. Numa determinada jogada ele acabou sofrendo uma fratura no antebraço direito. Que isso, quebrou o braço? Amanhã passa por cirurgia, pode ficar até 2 meses fora, sozinho. Chegou recentemente, né, Sérgio? Que pena. Bom, você vai agora se reintegrar, tá de férias, e eu até acho absolutamente recomendável que você tivesse desligado um pouquinho, que você é muito ativo, mas de que maneira eu te pergunto, Thiago Veras, já deu para sentir se o filho do técnico da seleção brasileira tem o talento do pai como o técnico do Botafogo? O que a turma te diz? Ô Sidney, eu já vi num determinado momento alguns elogios, o pessoal um pouco empolgado com o David e tal, e já vi também mesmo nesse período, né, que eu não estive ali no dia a dia e tal, mas a galera um pouco insatisfeita com algumas opções que o David optou em escalar o Botafogo, e obviamente o resultado vai nortear. Então eu já vi diferentes momentos, alguns momentos de mais euforia, o pessoal acreditando e tal, e outros com algumas críticas em relação ao que o David escalou o Botafogo e que o time rendeu em campo.
Então tá tudo meio que na balança, uma hora tá mais em cima, uma hora tá mais embaixo. Você acha que a história vai colocá-lo ali no item técnico tampão? Porque parece que contratualmente está estabelecido que ele vai para a Copa do Mundo ao lado do pai, né? Portanto, deixaria o Botafogo. Na verdade, ele só vai estar na Copa. Ele não faz parte do ciclo da seleção. Ontem ninguém viu o David na beira do gramado, não viu lá na Granja Comari. Ele apenas foi lá falar com o pai, né? No hotel e tal, na concentração, mas não como um auxiliar. Um cara que trabalha na CBF. Não, ele não vai participar de nenhuma convocação. Ele vai estar com a seleção na Copa do Mundo. Então daí ele é técnico efetivo, né? Não é um tampão no Botafogo, alguém que vai esporadicamente dividir, né, o clube com a seleção. Ele vai ter foco 100%. Se os resultados forem bons, obviamente ele continua, e na seleção só no Mundial. Maravilha, eu sou super fã da equipe de esportes da Tupi. Acho que os repórteres são muito preparados, são rápidos, são inteligentes, escrevem bem. Eu acho que realmente está de parabéns a equipe de esportes da Tupi. E tê-lo de volta, Thiago Veras, depois de merecidas férias, é uma grande alegria. Volte sempre, viu? Um abraço, Sidney, pra mim também, muito legal estar de volta aqui também. Isso, eu sei disso. Sérgio Guimarães, falando do Flu, obrigado, viu, Sérgio? Valeu, obrigado, Sidney. Valeu, Sidney. Valeu demais. 18h43. Quero ouvir futebol com emoção. Segue a líder. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Alcatra com maminha, peça quilo R$34,95. Filé mignon com cordão, peça quilo R$57,99. Linguiça suína Seara, quilo R$15,95. Refrigerante Quite, 2 litros, R$4,49. Brahma Chopp latão, R$4,49. Beba com moderação. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz carreteiro 18,95, feijão carreteiro 3,99, açúcar União 3,99, café Pilão 29,98, azeite Almalusa 25,99, condensado Moça 5,49, alcatra 32,98, filé de frango Jaguar 15,99, calabresa quilo 17,98, frango passarinho Jaguar 8,99 no app, kit Dona Clara 7,97, Tixan 2,2 quilos 17,75, papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Pague suas compras em 3 vezes sem juros no cartão Rede Economia. Rede Economia. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Neste domingo, vias do Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo, Glória e Centro terão interdições para a meia maratona Rio S21K. A Avenida Delfim Moreira fecha às 2 horas. Já a partir das 3 horas serão bloqueadas a Avenida Infante Dom Henrique, a Avenida Vieira Souto, a Avenida Atlântica, aquele trecho ali da Francisco Otaviano, Prado Júnior e também na Rua Francisco Otaviano. Super Rádio Tupi. A Tupi
Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h49. Olha, nós vamos ouvir agora o Luiz Silva, que fez um brilhante trabalho aqui, participação também no Jornal do Tupi essa semana. Foi a primeira semana de julgamento que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro como o principal réu neste caso, no Supremo Tribunal Federal. Teve manifestações da acusação, das defesas também. O Luiz Silva fez um excelente trabalho. E logo depois da reportagem do Luiz Silva, a gente começa a entrevistar aqui o nosso convidado, o professor Pedro Castelo Branco, professor adjunto do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Eu vou dar uma boa noite para ele e ele vai junto conosco só ouvir aqui, é só para fazer a saudação, porque ele já está no nosso estúdio, para quem está nos assistindo no YouTube. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Isso, mais perto aqui um pouco do microfone. Muito obrigado, viu, por estar aqui conversando conosco. Eu que agradeço, é um prazer enorme para mim. Vamos explorá-lo ao máximo, sobre o julgamento, sobre essa história também que envolve Estados Unidos e Venezuela, quem sabe, né? Do ponto de vista político, o que pode acontecer próximo ano. Ninguém tem bola de cristal, mas pela sua experiência, né, Barroques, vai ser possível a gente saber dele o que tecnicamente, historicamente, o que é mais provável ocorrer nos próximos passos, não é? Exatamente, depois de uma semana de julgamento, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? Qual é a previsão, como é que ele está vendo aí todo esse processo aí de julgamento, e que tem novidade, né? Porque o presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, já autorizou mais 2 dias aí, mais 2 sessões, na verdade. Para acelerar esse primeiro início então, aí, né? Tem muita novidade por aí. É fato. Vamos ouvir então o Luiz Silva. Boa noite, Luiz. Tô de volta, Sidney, agora falando do julgamento do núcleo 1 da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, que acompanhamos ao longo dessa semana aqui no Jornal da Tupi. Foram realizadas 3 sessões de julgamento na segunda e na terça-feira, onde se destacaram as manifestações da acusação e também das defesas dos réus. Na segunda-feira, a primeira sessão foi toda destinada à leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, que fez um resumo de toda a condução do processo desde o início das investigações até agora. Também nessa primeira sessão,
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teve quase 2 horas para a sustentação oral da acusação. No pronunciamento, Gonet afirmou que os atos de 8 de janeiro foram o ponto máximo de uma escalada de tensões e agressões que eram motivadas e cativadas pelos réus desde a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. O Procurador-Geral também pediu a condenação dos réus nos 5 crimes em que foram denunciados. A segunda sessão da segunda-feira e também a de terça-feira foram ocupadas pelas sustentações orais das defesas de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. A tônica principal das defesas dos acusados foi tentar diminuir a validade da delação premiada de Mauro Cid. O julgamento será retomado na terça-feira que vem, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Além da terça, também estão disponíveis sessões nos dias 10, 11 e 12 de setembro, com os votos dos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Sidney. 18h52. Obrigado, Luiz Silva. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Barro. Boa noite. O Azedo, como é que foi essa semana aí? Que você está projetando para a próxima? Sei que tem notícias do Congresso, do julgamento também. Qual é a sua avaliação? Como já foi dito, né, o Alexandre de Moraes pediu mais um dia de julgamento, na verdade 3 sessões, porque num dos dias a sessão seria só na parte da manhã. E isso é um prenúncio de que o voto dele será muito longo. O julgamento seria terça, quarta e sexta. Ele pediu para que a quinta-feira também fosse dedicado ao julgamento pela manhã e à tarde. Então nós vamos ter aí um voto muito longo de parte do Alexandre de Moraes. Eu acho isso compreensível, porque a defesa dos réus, nesses 2 dias aí em que eles se manifestaram, foi muito técnica, foi muito minuciosa com relação ao relatório do Ministério Público Federal. Então, o Alexandre de Moraes vai ter que, no seu voto, para condenar os acusados, ele vai ter que responder a esses questionamentos ou simplesmente descartar acusações em que, comprovadamente, os argumentos dos advogados tenham fundamento. Então, esse é um voto assim, histórico, o voto que ele vai apresentar. E depois aí os demais ministros vão se pronunciar. Há um ponto de interrogação com relação ao ministro Luiz Fux, porque comenta-se nos bastidores que ele poderia pedir vistas do processo, mas isso a gente tem que deixar acontecer, né? Agora, paralelamente a isso, a tensão vai subir no Congresso, porque a radicalização, lá em função do projeto de anistia do Bolsonaro e dos demais envolvidos, ela está numa escalada. É uma coisa assim que dá até a impressão de que se retomou o fio da história do 8 de janeiro, porque a gente vê reproduzir os mesmos argumentos, o mesmo discurso, a mesma arrogância, a mesma truculência que antecedeu o 8 de janeiro. Agora, o Azedo, só para orientar aqui o nosso ouvinte, fala-se, né, que esse pronunciamento aí, essa leitura de Alexandre de Moraes pode demorar até umas 4 horas ou mais. Depois será Flávio Dino, mais adiante Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Se de fato esses boatos aí não são garantias, mas se diz que pode ser que o Luiz Fux peça vistas, né, para analisar melhor, peça mais tempo, né, para analisar o caso, aí o julgamento fica suspenso e pode ser devolvido em um prazo de até 90 dias. Então, no caso, mesmo assim, nós, se não houver nenhum sobressalto, acompanharemos Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Aí, quando o Luiz Fux falar, é que a gente vai saber, afinal, se ele vai, além de divergir, que parece que ele vai divergir, se ele vai tomar essa decisão ou não. É somente nesse momento, ou há uma antecipação. Antes do Moraes falar, o Luiz Fux pede assim, levanta o braço e fala, olha, eu quero analisar mais tempo. Não é assim não, né? Não, ele pode pedir vistas na hora que ele for falar. Aí suspende o julgamento.
Eu não descarto essa possibilidade, mas eu acho muito difícil que ele segure o julgamento por 90 dias. Por quê? Porque seria um voto muito minoritário, isso ia criar um constrangimento enorme na corte para ele, e o resultado seria o mesmo, quer dizer, só seria uma coisa desgastante. Se ele pedir vistas, ele vai fazer isso, mas não vai segurar o julgamento 90 dias, não. Eu não acredito nisso, né? Mas vai saber, né? Cabeça de juiz, a gente nunca tem como saber direito o que vai ser feito, a não ser na hora que ele toma a decisão. O Azedo, eu não sei nem a minha cabeça, você tem razão, imagina do juiz, eu não tenho nem ideia do que pode acontecer comigo, imagina o juiz. Agora, eu te pergunto uma outra coisa, Azedo, o ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação penal, sei lá, 3 horas, 4 horas, 5 horas, vai dar lá no tempo dele que tem que se dizer, né, ele vai se pronunciar sobre o mérito do processo, mas ele já vai ter que dizer se condena ou se absolve, não é isso? E ele ali já diz também a pena que ele gostaria que aquele determinado réu fosse cumprir ou não? Olha, ele vai ter que individualizar a responsabilidade dos réus. Ele não pode dar um voto assim no atacado, com a mesma pena para todo mundo, porque a participação das pessoas, embora tenha muita convergência entre elas, ela é individual, cada caso ali é um caso que precisa ser examinado. E como houve uma postura também diferenciada dos advogados que conduziram toda a linha de defesa, sem negar a existência do golpe, mas dizendo que o seu cliente não tinha nada a ver com isso, tirando o corpo fora, né, do seu cliente, o voto do Alexandre de Moraes vai ter que ser muito técnico, muito bem estruturado, muito bem elaborado, porque ele não pode ignorar os argumentos da defesa, os argumentos da defesa oral, porque eles foram muito embasados no que estava escrito nos autos do processo. Verdade. É uma coisa assim que vai dar trabalho ali, ele deve estar tendo muito trabalho para elaborar o voto dele. Isso mesmo. Azedo, eu vou fazer uma última pergunta para você, merecidamente, né, encerrar aí, escrever sua coluna e tal, e depois curtir seu fim de semana, se é que você vai fazê-lo, porque com esse noticiário todo a gente fica bem plugado, bem ligado, né? O Azedo, para nós que estamos assim sempre há meses aguardando esse momento, apesar da tensão política e tal, o país está, vamos dizer assim, tranquilo, né? Porque eu cheguei a imaginar que Brasília pudesse ficar lotado de manifestantes, pressões de toda ordem e tal. Isso não aconteceu? Não, a gente vai ter um termômetro no 7 de setembro. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, que é o senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está convocando manifestações no dia 7 de setembro, em apoio à anistia e solidariedade ao pai dele. E os grupos que se formaram, as redes que se formaram em função do tarifaço do Trump, dessa proposta de anistia, para defender a democracia, a soberania, também estão fazendo convocações para engrossar aquela pipoca do desfile militar do 7 de setembro que sempre tem, que é o grito dos excluídos, que aí vão para lá os índios sem terra, o pessoal das comunidades eclesiais de base, enfim, aquela manifestação que ocorre tradicionalmente depois do desfile militar. E esses grupos pretendem engrossar essas manifestações. Eu não acredito que vá muita gente, não. Mas aí vão as faixas, né? Vão os cartazes, né? Tem a alegoria tem mais alegoria de mão do que samba do pé, vamos dizer assim. É verdade. Então a gente vai ter um termômetro ali. Na segunda-feira, fazendo um balanço aí, a gente vai sentir mais ou menos a mobilização. As pesquisas estão mostrando que a maioria da população não quer a anistia. Só que essa maioria, ela é muito difusa, ela não é organizada de uma forma militante, né? E o pessoal que defende a anistia tem uma militância organizada nas redes sociais, então tem mais poder de pressão, faz mais barulho, entendeu?
Eu entendo. Tá certo, Luiz Carlos Azedo, obrigado pela sua participação e nós vamos continuar aqui depois do intervalo, aí com a entrevista, com as perguntas do João Pedro Barrocas, minhas e do público se tiver também, professor Pedro Castelo Branco, que já está aqui. Boa sexta-feira e um ótimo final de semana e até segunda, Azedo. Até segunda. 19:02. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Estamos de volta com você aqui na Tupi para falar desse produto que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil e aqui no Rio também, para você que ouve a Super Rádio Tupi, que é o Power Pulse. E eu recebi aqui, professor Rubens já está comigo aqui na linha, uma mensagem da Jussara, que mora aqui em Jacarepaguá, e ela diz que tem insônia, toma medicação para isso, e ela quer saber, ela ouviu a gente falando aqui do Power Pulse, e ela quer saber se ela pode usar, se não vai interferir no seu tratamento, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço, Felipe, um abraço aos doutores, todos os ouvintes. Olha que interessante, Jussara. Muitas pessoas realmente estão passando por um período de ansiedade muito grande. Eu sempre costumo dizer que a ansiedade é o excesso do futuro, né? Que a depressão é o excesso do passado e que o estresse é o excesso do presente. O que está acabando com o seu sono? São os excessos. Então é lógico, você não vai parar de tomar o seu medicamento. Eu não sei qual que você está tomando, se é o Alprazolam, se é o Lexotan, mas nada vai interferir no seu tratamento usando o Power Pulse. O Power Pulse é bom você usar de manhã, você pega uma pastilha, mastiga, chupa essa pastilha, ela vai te dar energia durante o dia. Então durante o dia você vai ter que gastar essa energia, trabalhando, correndo, malhando. Inclusive quem malha, gente, é muito bom usar o Power Pulse, tá? Porque quando você constrói testosterona, você melhora a sua massa muscular. Então no caso dela, ela pode usar tranquilo, vai voltar a ter libido, a ter desejo. Porque uma pessoa com ansiedade libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele vai cortando a sua testosterona. Então você não tem vontade, não tem desejo. O cortisol arrebenta com o nosso corpo, né? Você engorda, dor de cabeça, etc. Então, o Power Pulse ele é completo. Ele não é um medicamento, é um suplemento 100% natural que você pode usar tranquilo para a pessoa que é hipertensa, diabética, e principalmente você que usa qualquer tipo de ansiolítico. O professor o Carlos Eduardo, ele mandou uma mensagem aqui agradecendo, tá feliz da vida, tá usando o Power Pulse, tá com mais energia, tá dormindo bem, ó, professor, diz que tá namorando, que é uma beleza. E aí? Esse é que é beleza. Fala a verdade, gente, quem que não quer namorar? Vou te falar uma coisa, você vai assustar, Felipe. Eu conheço pessoas de 85, 87, 88 que ainda namora, tá? Olha que beleza. Namora bem. E conheço também gente de 40 anos que já namora uma vez por ano. Então deixa eu explicar pra vocês uma coisa. O Power Pulse ele não é medicamento. Quando for medicamento, é o médico que pode passar. O Power Pulse ele é um suplemento completo. Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7. O mais importante que é a taurina, fenogrego, junto com boro. Isso tudo faz uma construção de melhorar a sua energia, cansaço físico, mental. E, meu amigo, vai mandar bem. Você vai ver como é que vai voltar. Parabéns pra você que tá namorando aí com o Power Pulse. E agora capricha na promoção. Capricho assim, gente, olha só, aproveita a chance, 70% de desconto, você só vai pagar 30% do produto, divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega, você vai ganhar uma caixa de som linda JBL e mais um presente surpresa. Quer saber? Liga lá, 0800 787 4040, 0800 787 4040. Valeu, professor, ligue agora e aproveite, 0800 787 4040. A Rádio Tupi está com você, onde você estiver, da forma que quiser. Tá no rádio, tá no site, Facebook, aplicativo. No YouTube. No Instagram. Da Tupi, sou super fã. Tupi.fm. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h05. João Pedro Barrocas, você vai fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. Olha só que coisa incrível. O Pedro Hermílio Vilas Boas Castelo Branco, olha que sobrenome. Mas por que Hermílio, né? Hermílio porque o avô dele lutou a Segunda Guerra Mundial. Vilas Boas, outra família muito nobre, importante no nosso país. Castelo Branco, também muito importante no nosso país, família tradicional, né? O seu avô Hermílio lutou com a bandeira brasileira ou era de imigrante? Na verdade, ele estava em mares brasileiros no Nordeste, o navio dele acabou naufragando, supostamente por ter sido torpedeado pelos alemães. Os alemães, então. Pelos alemães. Meu Deus, parabéns então pela essa linda história. Sua pergunta, Barrocas. Bom, Sidney, assim como você, eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu imaginava que logo no início, no primeiro dia de julgamento, que a gente fosse ter manifestações pró e contra Bolsonaro, a favor e contra a condenação dos réus.
E não foi isso que a gente viu, né? Tá sendo esperado aí para o 7 de setembro algumas manifestações, mas elas não aconteceram até agora. Isso mostra que na prática o Brasil já está pacificado, Pedro? Pacificado não, mas mostra uma maturidade institucional, mostra de alguma forma que todos, né, dentro dessa divisão, eu não acho exatamente polarização, estão respeitando e legitimando o julgamento, né? Mostra uma certa legitimidade do modo pelo qual o julgamento está ocorrendo, com ampla defesa, contraditório, né, com as discussões todas públicas, né, transmitidas para todos ao vivo. Isso tem um efeito assim, de diminuir o tensionamento. Mas te causou surpresa também? Não me causou tanta surpresa, porque acho que tem outros fatores que também desmobilizaram, como o próprio tarifaço, uma certa divisão da extrema-direita também, uma dúvida quanto a quem vai ser o candidato. Acho que as divisões internas aumentaram e isso cria uma desmobilização forte também. Professor, há nesse momento, na sua opinião, bandeiras que inevitavelmente serão levantadas para o ano que vem? Eu digo ideológicas, de marketing, filosóficas, ou o senhor acha, como boa parte de brasileiros acham também, que é muito cedo para isso, que muita água vai passar debaixo da ponte, que não dá para a gente falar agora, ainda neste ano, que pode acontecer no final do ano que vem? Bom, em primeiro lugar, esse é um ponto importante porque a extrema-direita tem bandeiras muito claras, né? A bandeira do patriotismo, do nacionalismo, ela perde com essa questão do tarifaço, né? Com essa conspiração e chantagem que o governo brasileiro e o povo brasileiro está sofrendo. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, de certa forma, complicou um pouquinho o jogo neste momento, com a atuação dele nos Estados Unidos. Complicou o jogo, deu uma atrapalhada, eu entendo, né? É muito sério o que está acontecendo, sem precedente na história do país, nunca houve algo nesse sentido, do próprio presidente americano chantagear as instituições e tentar colocar em xeque a independência dos poderes, a soberania nacional. Isso é um ponto que vai atrapalhar. É verdade que na disputa eleitoral, no processo eleitoral, a questão da política externa nunca foi um tema relevante para o país, mas acho que vai se fazer tudo para que esse tema volte. Eu acho que dessa vez, a soberania, por exemplo, essa discussão vai ter. Passando ou não anistia? Vai ter. Não nessa escala que a gente está vendo agora, mas essa questão vai aparecer. O tarifaço seria um tiro no pé da própria extrema-direita, eleitoralmente falando. Eu diria que tanto um tiro no pé da própria extrema-direita nacional quanto o próprio Trump, né? O próprio Trump está criando um problema também do ponto de vista norte-americano, né, que está desagradando muitos empresários norte-americanos. A pessoa só acha difícil, por exemplo, Ratinho Júnior, o governador Caiado, o governador Tarcísio, que são nomes nacionais e conhecidos, só acho que tem dificuldade eles se entenderem. Hoje sim, estão divididos, porque eles pleiteiam, vamos dizer assim, para si a condição de candidatos. Mas eu não acho que pode ter um entendimento pressionado por empresários, por setores da sociedade, por antilulistas, antipetistas, gente que defende até a democracia, que quer uma alternância e que é razoável também querer uma mudança de rumo, por que não? Faz parte do jogo. Não faz parte é você embaralhar o jogo e dizer assim, se eu não ganhar não tem mais, mas disputar faz parte. Não há essa possibilidade de entendimentos pela direita? Com certeza. Eu acho que em primeiro lugar tem um ponto que une a todos, tanto a extrema-direita quanto a esquerda, os diferentes partidos, que todos querem votar. A diferença que eu diria é que alguns não reconhecem o resultado das urnas, né, que é fundamental para a continuidade da democracia. Embora todos esses que eu citei foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Pelas urnas eletrônicas, né, o Bolsonaro, todos, né? O Brasil dá uma verdadeira aula de democracia no sentido do funcionamento das urnas. Mas eu acho que vai haver união, sim. Agora tem uma divisão quanto ao nome, tem uma divisão em função do tarifaço, mas na medida em que se aproximam as eleições, vai haver uma convergência. Uma convergência, até por conta do antilulismo e da necessidade de sobrevivência eleitoral, né? Para ter a possibilidade, de fato, de uma sucessão, de uma alternância. Barrocas. Agora, Pedro, num país tão dividido, tão polarizado entre esquerda e direita, Lula, Bolsonaro, ainda há espaço para uma terceira via? Eu não acredito, esse é um dos efeitos, né, de uma certa polarização, o não surgimento de uma terceira via. Eu não vejo essa possibilidade, até pelo tempo político
né? As eleições, do ponto de vista político, temporal, elas estão se aproximando, né? A disputa eleitoral já começou, né? E isso envolve anistia, pressão internacional, uma série de fatores. Então... Mas, professor, eu falei aqui da possibilidade ou não, você disse que sim, de ter uma convergência dos vários nomes da direita. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco, não é invertida, mas um pouco diferente. E a esquerda não só tem o Lula? E se o Lula disser, não vou ser candidato, e aí? Essa possibilidade, eu acho que ela poderia existir no caso de uma enfermidade, alguma coisa, porque ele já afirmou várias vezes que vai ser, né? Eu nem falo de excepcionalidade, tá? Esse ponto, claro, qualquer infortúnio realmente muda tudo, mas eu digo, não é também uma ineficiência da centro-esquerda ou o centro-esquerda até a extrema-esquerda não ter nomes alternativos? Com certeza, esse é um efeito também do líder carismático. O líder carismático não costuma transferir o seu carisma. Ele pode até transferir votos, mas o seu carisma ele não transfere para outras pessoas. Então a existência de um líder carismático produz um certo vácuo, produz uma dificuldade em encontrar Brizola também, você não sabia quem poderia ser um candidato. Se o Brizola dissesse não quero mais seguir na política. Exatamente. Quem é que iria conseguir substituir um Brizola, um Lula, um Getúlio Vargas e figuras que foram tão carismáticas assim, JK também? É muito difícil e esse é um problema realmente da esquerda, centro-esquerda, a dificuldade de oxigenar, de encontrar nomes que possam dar continuidade ao seu projeto político. Isso é uma questão séria. Difícil mesmo. Estamos conversando aqui com o cientista político e professor Pedro Castelo Branco. Barrocas, nós vamos para o intervalo, mas você pode deixar uma pergunta no ar. Qual é a pergunta que você iria fazer e o professor só vai responder depois do intervalo? Qual é? Bom, Pedro, eu queria a tua avaliação depois de uma semana de julgamento. Pelo que você viu, pelo que você acompanhou, algum réu saiu mais encrencado do que entrou? E existe algum réu que pode ter um pouquinho mais de esperança de ser absolvido, ou então de ter uma pena bem levezinha? Essa é aquela pergunta que eu faria também. É fácil perguntar, difícil é responder. No próximo intervalo, nós vamos acompanhar juntos e na volta, aí sim você vai ter a resposta. 19h13. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Garcia Duarte. Dá licença! Atenção, clientes do Mega Box. Nos dias 5 e 6 de setembro, sexta e sábado, das 13 às 20 horas, não percam a nossa incrível feira de queijos, vinhos, pães e muito mais. Ofertas imperdíveis. Vem! Avenida Brasil 9561, Olaria. Mega Box. Muito por muito pouco. Venham aproveitar. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como se resolve essa luta? No braço. É só colocar um Smart no braço e monitorar sua glicemia automaticamente com tecnologia Bluetooth da Mad Levinson, 24 horas por dia. Se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de... No açaí, preço baixo é bom pra todos. Vem aproveitar. Bet Nacional. Jogo legal é na Bet dos brasileiros. CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. Mad Levinson.
Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Com Imper Mais, água dentro de casa nunca mais. Telhas Eternite, que repelem a água da chuva. Exija Imper Mais. E Cepera, trazendo mais sabor para todos os momentos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h16. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa, para sua última intervenção hoje no Jornal da Tupi, está de volta. Estou de volta, Sidney, trazendo informações da Taquara. Estou observando um trânsito intenso para quem está chegando ao bairro através da Estrada dos Bandeirantes e também ali pela Nelson Cardoso, bem na altura do Largo da Taquara mesmo. Nesse caso, nosso ouvinte ainda ganha tempo pegando André Rocha, apesar do grande fluxo de veículos, não verifico retenções. Para quem está saindo do Pechincha, pode seguir pela Jeremário Dantas, que tem apenas lentidão ali na chegada ao terminal rodoviário. Agora, pela freguesia, sem problemas para quem está pela estrada de Jacarepaguá, com reflexos inclusive na Tenente Coronel Muniz de Aragão. A via deve ser evitada, dando preferência à estrada do Bananal. Ainda estou verificando melhores condições. Vem para cá, caminhoneiro. Pneu de carga medida 235 a partir de 6 vezes sem juros, de R$ 159 no cartão ou 5% de desconto no Pix. Vem para a Rede Manaus. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Quais são as informações do Flamengo? Boa noite, Marcos Coelho. Boa noite, Sidney Rezende. Um abraço para você. Uma ótima noite de sexta-feira para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Depois de 4 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje no CT Ninho do Urubu e retomou a preparação para a continuidade da temporada, um momento chave nessa volta da temporada. O Flamengo de imediato tem jogos de ida e volta com Estudiantes de La Plata pela Libertadores. Entre os 2 jogos com Estudiantes, um clássico com Vasco, ou seja, o mês de setembro vai ser recheado. Informações importantes de atletas que foram desfalques recentemente. Alexandre e Pulgar treinaram na academia. Pulgar se recupera de uma fratura no pé direito, sofrida ainda na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, e o Alexandre de uma lesão na panturrilha. Os dois são esperados ainda para o mês de setembro, o Alexandre mais perto da volta, o Pulgar mais para o final. O Jorginho, que foi desfalque na partida com o Grêmio, treinou em campo. Lembrando, o Flamengo volta a campo no dia 14 com o Juventude. Para essa partida, o Felipe Luiz não conta com o Léo Ortiz, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Danilo deve receber mais uma chance na zaga. Sidney. João Pedro Barroques, na pergunta para você, Marcos. Por favor. Pois é, Coelho, eu estou curioso porque há pouco tempo atrás o Felipe Luiz e o Pedro estavam trocando farpas, a situação estava, relação azedada, e agora o Flamengo recusou um caminhão de dinheiro pelo Pedro. O que está acontecendo? Tá tudo bem na Gávea agora, é isso? Barrocas, ótima pergunta, igual debate, né? É porque simplesmente a bola voltou a entrar. O Pedro não estava fazendo gols, ele ficou consequentemente exposto por conta disso, alvo de críticas. Aí naquele jogo lá, fez 3, 4 gols, o jogo do 8-0, né? Fez gol de tudo quanto é jeito. Diante do Internacional lá em Porto Alegre fez outros 2. Então, futebol é resultado, mais do que nunca. E agora sem Bruno Henrique, né? O camisa 9, sem fazer gol, ele vira alvo de críticas. Fazendo gol, ele não vale menos de 20 milhões de euros. E quem teve o Romário no Vasco lembra disso. Eu quero andar na janela, eu quero isso, ela é camisa número tal, quero não sei o quê. E o Eurico Miranda dava justamente porque a bola entrava, porque o Romário resolvia, meu amigo. A gente não gostava do Romário pessoalmente, né? Mas não tinha como dizer que o Baixinho não era um grande jogador, porque de fato sim. Obrigado, Marcos Coelho, pela sua participação. Eu não fiz por acaso esse gancho com o Romário não, porque no período que ele jogou no Vasco, porque é justamente sobre o Vasco da Gama que vamos falar agora. Gabriel Andrés, boa noite. Boa noite, Sidney. Abraço a você, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. A delegação do Vasco
que realiza amanhã o último treino da semana. Em meio a essa data FIFA, os jogadores irão folgar no domingo e aí terão segunda, terça e quarta para se preparar para o jogo contra o Botafogo, quinta que vem, decisão da vaga na semifinal da Copa do Brasil no estádio Newton Santos. Ainda paira a dúvida sobre Paulo Henrique e Tietê, ambos ainda lesionados. Paulo Henrique com problema muscular, Tietê com edema na coxa esquerda. Os dois, pelo menos o Vasco trabalha para que eles estejam recuperados a tempo. A diretoria que trabalha ainda pela contratação de um zagueiro. Falei aqui na terça-feira que a janela tinha fechado, mas a janela dos grandes mercados da Europa, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Itália, esses mercados de transferência já se fecharam. Mas alguns mercados de fora desses locais, Turquia, Rússia, Bélgica, ainda estão abertos e existe um prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro que vai até 13 de outubro. Ou seja, se tiver algum jogador neste momento sem contrato, livre no mercado, o Vasco pode pegar e assinar contrato. O Vasco, então, a diretoria espera que, se houver algum zagueiro que se encaixe nisso, em que pese a falta de ritmo de jogo, pretende então trazer um último reforço, um último zagueiro. Vasco que recusou uma proposta da Bélgica pelo lateral esquerdo Leandrinho, que tem contrato até o fim de 2027. O tempo tá apertado, vou te perguntar, você assistiu o jogo da Seleção Brasileira ontem? Você achou que o Casimiro, que é um cara elegante, um cavalheiro, ele pisou sem querer na perna do chileno ou ele pisou querendo? Eu acho que ele pisou sem querer. Se fosse um outro jogo, se tivesse valendo mais esse Brasil e Chile, se o Chile fosse aquele Chile de 10 anos atrás, eu até acreditaria que ele chegou meio que na maldade, se fosse contra a Argentina. O jogo de ontem foi mero amistoso, o Chile já eliminado, o Brasil já classificado, só eu boto na conta da casa. Eu também acho assim, pelo perfil dele, né? Achei que foi sem querer também, né? Sem querer querendo, mas pisar, pisou, né? Quer dizer, aquele clássico sem querer, sem querer machuca igual, né? Machuca igual. Valeu, obrigado então, Gabriel Andrés, de boas intervenções do Barrocas aqui. Intervalo rápido, já voltamos. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Realpax agora tem telemedicina, cobertura opcional para você contratar no seu plano com 50% de desconto por 1 ano para o titular. Consultas ilimitadas de emergência médica 24 horas por videochamada. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236 e assine Realpax. Planos a partir de 50 sem taxa de adesão e sem limite de idade. Use o seu plano funeral em vida com a telemedicina. Contrate o Realpax 0800 703 0236. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz carreteiro 18,95, feijão carreteiro 13,99, açúcar União 13,99, café pilão 29,98, azeite Almalusa 25,99, condensado moça 5,49, alcatra 32,98, filé de frango Jaguar 15,99, calabresa quilo 17,98, frango passarinho Jaguar 8,99 no app, kit Dona Clara 7,97, Tixan 2,2 quilos 17,75, papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Pague suas compras em 3 vezes sem juros no cartão Rede Economia. Rede Economia. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Faça como o Zico e mude para a Cline, o plano de saúde que mais cresce no Rio. Cline, aqui sua saúde está em casa. E TIM Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas e 25 minutos. Hoje é aniversário do ouvinte Lico, lá de Valença, né? Da Barão de Juparanã, né? Juparanã, não é isso? Juparanã. Isso, Juparanã. Engraçado, é ignorância minha. Juparanã não conheço. Valença sim, mas não ligava aqui essa importante localidade aí. Tem o Lico lá, aniversariante hoje, e nosso ouvinte de primeira hora. Tudo que a gente fala, o Lico tá ligado. Valeu, Lico. Muita saúde, muitas felicidades. Repete a pergunta que você fez antes do intervalo para que o nosso convidado, o professor Pedro Castelo Branco, possa responder. Depois de uma semana de julgamento, se o Pedro acredita que algum réu saiu mais encrencado do que entrou, ou ao contrário também, se teve algum réu que pode ter esperança de absolvição, então de penas mais leves. Eu acho que o Bolsonaro está mais encrencado em razão da defesa do Paulo Sérgio Nogueira,
ex-comandante da Defesa, ter jogado contra o Bolsonaro, né? A palavra que usaram foi que ele teria tentado demover o Bolsonaro da adoção de medidas de exceção, né? Estado de sítio, GLO, estado de defesa. E isso surpreendeu também aos outros advogados da defesa, porque criou uma cisão ali. E eu acredito que isso possa vir a atenuar a situação do ex-comandante da defesa, né? Eu acho que isso foi uma estratégia também adotada pela defesa do Heleno, porque disseram que o Heleno teria se afastado do Bolsonaro, mas isso não acho crível. A relação entre o Heleno e Bolsonaro é muito próxima, né? Tentaram dizer que quando o Bolsonaro se aproximou do Centrão, o Heleno teria se afastado, mas eu não acredito nisso assim, porque tem uma relação muito antiga, muito anterior ali. Então acho que a defesa do Paulo Sérgio pode ter conseguido um trunfo aí nessa tentativa de dissociar o Paulo Sérgio dessa tentativa golpista. Antes de agradecer aqui a presença do nosso convidado, só para tirar dúvida mesmo, né? Castelo Branco tem a ver com o primeiro presidente após 64, Castelo Branco, general? Tem. A sua família tem ligação com o meu avô que morreu, né, no final da Segunda Guerra Mundial, era primo do Castelo Branco. Era primo do presidente. E Vilas Boas, tivemos um general também, né? Quer dizer, que foi inclusive durante o período do Fernando Henrique Cardoso e tudo mais, né? Até onde eu sei, não tem relação. E tem um grande jornalista, Vilas Boas Corrêa. Chegou a ser meu vizinho. Foi meu tio. Seu tio? Meu tio, é um dos grandes jornalistas. Você vê como é que é a vida, né? O professor tem como vizinho o Vilas Boas, grande jornalista, e o filho também, né? Ambos fizeram história no Jornal do Brasil. Tem como parentesco aqui, né? Próximo de sangue, inclusive, de Castelo Branco, que foi presidente da República, que se imaginava que fosse um período mais curto, né? Terminado em 64. Em 65 teríamos até a eleição presidencial, acabou não tendo, e aí entrou e enveredou por um caminho político dificílimo, né? Não é só por conta da ditadura, é como você sair da encrenca, né? O negócio, quando você entra na encrenca, o ideal é não entrar, porque depois que você entra, vai sair de que maneira? Pessoal, para fechar aqui, em relação aos Estados Unidos e Venezuela, o Brasil deve tomar algum cuidado militar? Porque vai que tem um ataque poderoso aí americano em território venezuelano. O que o Brasil tem que fazer? Olha, a questão aí é muito relevante, porque estão tentando criar a figura do narcoterrorista, né? Tentaram fazer isso aqui com os traficantes brasileiros, né? Classificá-los como terrorista. Se isso avança como quis, né, muito à direita, isso acaba justificando uma espécie de uma intervenção no Brasil. Então tem que se tomar muito cuidado com essa questão. Mas a gente faz o que exatamente? Eu entendo, o risco pode ser esse mesmo, mas a gente faz o quê? A gente alerta as Forças Armadas, pelo menos para cuidar do nosso território, que pode ter, de repente, tendo um ataque, você ter a entrada de muita gente de lá para cá. É um risco à soberania nacional. É uma situação assim sem precedente na América Latina, o que está acontecendo com a Venezuela. Não é? E acho que está acontecendo com a Venezuela, porque é o principal produtor de petróleo no mundo. Isso é um fator relevante. Não é a questão do tráfico que está mobilizando essa frota e as forças norte-americanas, e isso é um risco à soberania nacional brasileira devido à proximidade. Verdade. Né? Tá certo, professor. Muito obrigado por sua presença, por ter vindo aqui. Barrocas, aquela sua reportagem especial, vamos fazer na segunda-feira, porque houve um problema com a entrevistada que você convidou, a impossibilidade dela, naquele específico horário nosso aqui, hoje, de participar. Então você volta ao tema na próxima segunda-feira e com calma você faz essa participação completa da sua reportagem. Pode ser? Sim, com certeza. É até melhor pra gente ter mais tempo, né? Pra poder conversar com mais tempo aí com os representantes aí da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre esse assunto tão importante que é a obesidade infantil. Tem toda a razão. O Tamo Junto tá chegando, Cristiano Santos e Vaguinho, e eles vão sextar hoje, como sempre fazem aí nessa sexta-feira, com convidados especiais. O ator e cantor Daniel Del Sarto é o convidado de hoje. Bom final de semana para todos. Paz, tranquilidade que a gente precisa, cabeça fria para ajudar o país a melhorar, ficar mais tranquilo. Na segunda voltamos com o Jornal da Tupi. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.